mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Essa vai pra todas as mulheres marianas, índias, brancas, negras, pardas, indianas. Essa vai pra você que sentiu aí no peito quanto é essencial ter no mínimo respeito. Essa dor secular em algum momento há de curar. Diga sim para o fim de uma era irracional patriarcal. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Então eu canto pra que em todo canto, encanto de ser livre de falar, possa chegar numa escala. Então eu canto pra que em todo canto, encanto de ser livre de falar, possa chegar numa escala. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Então eu canto pra que em todo canto, encanto de ser livre de falar, possa chegar numa escala. Então eu canto pra que em todo canto, encanto de ser livre de falar, possa chegar numa escala. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso programa através da Rádio Cidade Mix, Rádio Web TV Cidade Mix. Você pode participar através do WhatsApp 41991614171 para mandar a sua mensagem, fazer alguma pergunta. Hoje nós temos uma conversa muito especial com uma liderança que atua ativamente na promoção dos direitos da mulher em nossa cidade. Recentemente aconteceu a Conferência Municipal dos Direitos da Mulher em nossa cidade. E vamos entender hoje como que funciona alguns direitos, alguns pontos para nós mulheres. Recebemos hoje a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Daniela Franco Uer, e a Dânia, né? Sejam bem-vindas e muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui conversando conosco nessa tarde. Boa tarde, Edna. Nós que agradecemos o convite e boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Vamos começar falando um pouquinho sobre você, sobre a pessoa, a Daniela, né? Isso. Sobre a Daniela. Como que é a sua formação, de onde você vem? A família toda é de São José dos Pinhais. Eu sou nascida em Curitiba. Pai é de Curitiba, mãe de São José dos Pinhais. A minha formação
formação, sou formada em licenciatura plena em Educação Física, então sou professora de formação. Hoje trabalho na prefeitura, então trabalho no executivo. A Daniela é basicamente o que vocês vão escutar hoje. Sempre muito transparente e sempre achando que amanhã vai ser melhor. Eu acho que, resumidamente, é isso. É isso. Não é achando, é melhor. Sempre o amanhã é melhor. Né? É isso, acreditando. E então vamos para a primeira pergunta aqui. O que despertou em você esse interesse de lutar pelos direitos das mulheres? Dar voz às mulheres? O Conselho da Mulher ele é instituído pela sociedade civil e pelo governo. Então as secretarias estão sempre dispostas e disponíveis ao Conselho, e a sociedade civil é que compartilha para que tenha pessoas que não trabalham no governo e as pessoas que estão lá. É uma unificação de força. Eu comecei por um convite, mas a pauta, na minha vida toda, eu sempre pensei que não tem que haver distinção entre homem e mulher. Nós temos que ter voz, nós temos que ter ações, nós temos que ter empregos, equidade, equivalência de salários. Então, mas isso vem lá de trás, dentro de casa. Sim. Meu pai e minha mãe, casados há 60 anos, o meu pai sempre tinha minha irmã mais velha, a Ana, eu e o meu irmão mais novo, que nasceu 13 anos depois de mim. E enquanto só éramos eu e minha irmã, meu pai levava em todos os lugares, assim, campo de futebol, e assistiu Colorado, né? Que agora é Paraná Clube. E não tinha uma tarefa exclusiva, ou de mulher ou de homem. Então, ele sempre... Isso a gente trouxe de dentro de casa. Então, para mim, foi muito simples falar assim que as mulheres têm que ter mais lugar, têm que ter mais espaço, porque fui criada num ambiente de que todos éramos iguais. Eu acho que isso foi o grande diferencial e o início de tudo. Quais foram... houve algum episódio marcante na sua vida que tenha mudado a sua percepção sobre o papel da mulher na sociedade? Pode ser você, pode ser a Tânia. Um episódio marcante. Algum acontecimento que você lembra que marcou? Acontecimento pessoal, eu acho que não posso dizer. Diretamente pessoal, mas né? os acontecimentos diários. Você vê a violência contra a mulher tendo pouco espaço, não só em política, mas em todos os lugares. Eu acho que esse é o grande momento de que as pessoas entendam que todos somos iguais, todos temos qualificação técnica, as que não têm ainda, temos que ter políticas públicas para que, se uma mulher quiser ser torneira mecânica, que tenha cursos específicos e que ela faça, como já tem, né, Dani? Sim. Então, assim, eu vejo, não pessoalmente, porque como eu acabei de dizer anteriormente, na minha casa sempre foi muito igual. Então eu não posso falar pessoal, mas é só você ver um jornal, e não estou falando especificamente da nossa cidade, mas do Brasil e do mundo. Como as mulheres sempre tentam dar um passo à frente, e fica sempre a conquista mais difícil, sempre a exigência é maior, sempre você tem que mostrar que é melhor. Então isso é gratificante por um lado, porque a gente tem que melhorar, né? E por outro lado é que a gente sempre tem que fazer melhor para mostrar que tem capacidade. Em Edna, se me permite falar assim, ao longo da vida, o que eu observei assim, dependendo de onde a gente nasce ou na religião que a nossa cultura é mais presente, por exemplo, numa religião que seja mais radical, assim, a mulher ela sempre passa mais perrengue, né? Sim. Ou tem privação de direitos, enfim. Eu sou enfermeira de formação e eu sou enfermeira obstetra há alguns anos. E uma das minhas lutas, assim, é pelo acesso igualitário à saúde sexual e reprodutiva. E pensar que a mulher tem esse direito de pensar em quantos filhos quer ter, se quer ter. E
eu trabalho na atenção primária aqui em São José dos Pinhais desde 2013, eu acho que eu comecei lá no Guatupê. Então a gente sempre conversando com as famílias, assim, para garantir acesso, né? E recentemente a gente teve uma situação assim, uma menina jovem, 20 e poucos anos, que o companheiro, o parceiro dela tá privado de liberdade e ela foi oferecido um método contraceptivo, assim, e ela ia conversar com esse parceiro para saber se ele deixaria colocar. Então, apesar de todos os avanços que a gente teve enquanto mulher, a gente ainda tem meninas jovens que vão perguntar para um parceiro se elas podem usar um DIU, por exemplo, ou não. Sim. Então, eu acho que é um caminho de formiguinha, mas que a gente precisa cada dia conquistar um degrau, né? Porque e às vezes nem só pela religião, né? Mas pela formação, pela criação da menina, né? Em si. É muito forte isso, dever de família, né? Sobre a menina, né? E quais foram os principais desafios que enfrentou você até chegar à presidência do conselho? Teve algum desafio? Não posso dizer que é desafio. Eu posso dizer que foi coisa de Deus mesmo. Era o momento de estar no conselho, de estar à frente nesse momento do conselho e sempre procurar unificar as mulheres, empoderar as mulheres. E eu acho que isso já vem lá de trás, não é de agora. Então, desafios a gente tem a partir daqui, né? A gente tem muitos desafios que é conseguir fazer com que as mulheres sintam que podem tudo. Tem a consciência. Como acabou a Dânia de falar, eu também tive, não sei se pode contar, eu tive um episódio, estava num banco, estava aguardando a minha vez, a senhora, a esposa com o marido estavam no banco, então ela era funcionária pública, e ele estava acompanhando, a conta era dela, ela foi fazer um empréstimo consignado ou algo que o valha, e o gerente, que era um homem, ele já estava na dúvida se conversava com ela ou com ele. Porque ele perguntava para ela, é assim, este valor? E ela, em todo momento, perguntava, será que tá bom assim? Então, a gente via que era tudo dela. Mas, porque a participação pode acontecer, né? Só que, assim, a gente via que era o que ele decidia. E daí então, isso está mudando devagarinho. Espero que antes de eu morrer eu veja muito mais mulheres mais engajadas, ativas, né? engajadas na política. Vou dar outro exemplo, se me permitir. Antigamente, se você chegasse nas casas, a mulher era cozinheira, né? Quem cozinha é sempre a mulher, né? Tem casos que não, mas a maioria. Aí você chega agora, tem grandes chefes do mundo, são homens. Então, assim, é muito engraçado isso. Claro que tem chefes, mas para garantir para chegar a esse patamar é muito mais difícil. O degrau é muito maior, mais espaçoso. Então, é bem, bem complicado isso. Mas eu acredito, tenho certeza, assim, na força da mulher e o que nós vamos avançar. Assim. Já estamos avançando, estamos ganhando muita coisa, muito espaço. E para quem acompanha o nosso programa, que talvez não conheça, não saiba o que é o Conselho Municipal do Direito da Mulher, você pode estar passando, falando o que o Conselho traz de benefício, acolhe a mulher. Eu acho que essa parte eu deixo para a Dânia, que a Dânia é bem, bem melhor. Mas o Conselho, ele está ali para fazer políticas públicas. Não é fazer, mas é mais fiscalizar. Mas acolhimento também tem que ser. Só que quando a gente fala de violência contra a mulher, antes de tudo tem que se fazer uma denúncia, tem que ir até a polícia. E o conselho, ele está ali para apoiar, para a parte mais didática, a Dani, eu acho que consegue me ajudar. O conselho, ele é um órgão, tem municipal, estadual, nacional, né? O nosso ele existe desde 2017 por uma lei municipal. E a função é fiscalizar, é propor. A gente acolhe, mas mais no sentido de dar um direcionamento também, né? Vários momentos assim, a gente recebe denúncia de situações com as conselheiras, encaminho direto para a presidência, enfim, que a gente consiga intervir de alguma maneira se não estiver funcionando. Foi em algum local e não está garantido o direito. A gente consegue intervir de tipo, olha, a lei é assim, tem que funcionar desse jeito. E aí o que é previsto é que seja uma organização
de paridade, né, paritária. Então a gente tem 9 cadeiras do governo, que são indicações da gestão, e 9 cadeiras que é a sociedade civil, e que recentemente teve na conferência a gente elegeu, né, as novas. E aí agora vai ter um mandato novo de 3 anos. Eu e a Dani continuamos, né? Não sabemos se na mesa diretora, porque vai ter eleição na mesa diretora também, mas enquanto governo a gente continua no conselho. Sim. Deixa eu dar aqui uma boa tarde para Simone Barbosa. Ai, Simone. Organizamos a maior conferência das mulheres em São José dos Pinhais. Carolina Severnini. Boa tarde, parabéns pela pauta de hoje do programa. Obrigada, seja bem-vindo ao nosso programa e boa tarde aí, esta tarde fria. Então, vamos dar sequências aqui. Quais são as principais atribuições do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher? Foi o que a Dânia acabou de falar. Né? A gente tem a função, não sei se esse seria o termo, de acolher, ouvir, ir atrás. Exatamente. Se precisar, a gente está atento para que procurem os órgãos efetivos, para que a gente dê o respaldo. Se não estiver funcionando, nós também podemos e devemos acompanhar e estar exigindo, acho que é o termo, de que aconteça, que tenha o serviço específico para cada mulher e cada pauta ou cada necessidade dela. E que ações ou projetos o Conselho tem desenvolvido recentemente? A gente tem participado das ações do município relacionadas à violência contra a mulher, principalmente. Tem um movimento que tem acontecido maior, assim, de mais volume no Agosto Lilás, que é o mês que dá um maior foco, assim, né, para a violência contra a mulher, em que a gente participa de conversas, de rodas de conversas, tanto dos órgãos do município quanto dos que nos convidam, assim, né, das associações. E é importante dizer também que as reuniões do Conselho são abertas para a população. A gente faz elas, via de regra, a cada 2 meses. Sim. E as pessoas podem, as mulheres, né, podem vir dar a sua opinião, dar ideias, assim, sugerir situações para a gente, de repente, propor novos projetos. Não tem direito ao voto, né, porque o voto mas tem voz. Uma prerrogativa das conselheiras, mas tem voz. A gente recebeu algumas vezes, assim, né, algumas entidades, casas de recuperação. E aproveitamos para convidá-las. ONGs, Todas podem, a gente sempre coloca nas redes sociais do Conselho, quando tem reunião, então a gente sempre deixa bem claro e quem quiser participar sempre é bem-vindo. Acho que dá para falar o nosso principal canal de contato, quer deixar para o final? No finalzinho daí a gente coloca. Como o Conselho atua em parceria com instituições públicas e a sociedade civil, tipo escolas, as igrejas? É que o governo e sociedade civil têm que estar mancomunadas para trabalhar juntos. Como ela atua, é uma grande rede, né? Acho que poderia uma rede de proteção. Então, a saúde, as secretarias que são do Conselho e juntamente com a sociedade civil, elas atuam em todas as ações que solicitam, o que especificamente eu acho que é isso. Mas por convite, né? Então, assim, as ações nós estamos lá para ouvir e ajudar no que for possível. E impossível também. E teria, assim, palestras, visitas que fazem a escolas? Nós temos agora, nós já temos um fundo municipal, então nós já temos um pouquinho de orçamento, então nós agora, nesse novo mandato, vão ter que acontecer, nós queremos que aconteçam várias ações, não só cursos para as mulheres, mas ter panfletos para que a gente fale onde as mulheres precisam ir, quando necessário. Então, assim, com esse orçamento, eu acho que a gente consegue trabalhar um pouco mais, assim, com mais efetividade. Falando como você falou, para as mulheres saber como procurar, onde achar, onde encontrar esse apoio,
Porque muitas, por mais que tenha divulgação nas redes sociais, mas muitas não sabem, né? E até muitas sabem, mas aí a gente já entra numa questão assim, vamos falar diretamente, que é o nosso foco maior, que é a violência contra as mulheres, é a dificuldade de você ir atrás. É Ter aquele força, ter a coragem de o ir, preconceito que as pessoas têm, então já está mudando, já, mas ainda existem muitos casos assim. né? Sim. Então, quanto a isso, a gente vai ter que melhorar, que tem muitas Maria da Penha, né? Que a gente consiga cada vez mais mostrar que se a gente está juntas, a gente vai conseguir chegar onde a Sim. gente quer. Quais são os maiores desafios enfrentados pelas mulheres no município hoje? Você sente quais são as... Eu não sei se eu poderia falar do desafios. município. Vamos falar do Brasil, vamos falar do mundo. pode ser, É, seja, né? Do Os desafios mundo. são salários menores, inferiores, então a gente precisa igualar salário. A gente tem que ter mais voz, a gente tem que ter Escola em tempo integral. escola em Foi um tema tempo que apareceu integral, bastante na mas isso eu não estou falando do município, isso é uma coisa, geral, né? sim, um relato mundial, que as mulheres precisam, a carga dupla, a jornada dupla de trabalho é muito difícil. Até a secretária que veio de Brasília, ela mencionou, ela falou assim, durante 30 segundos, ela falou, para o homem, até eu achei muito importante isso, para o homem, ele vai, se ele tem uma conferência, ele simplesmente levanta, toma seu banho, toma café e vai. Então, e quantas de vocês aqui tiveram que trazer seus filhos? Quantas de vocês tiveram que ver como que ia deixar a mãe ou o pai que você cuida? Sim. Então, você, além do que você tem que gerir toda uma estrutura familiar, para depois você ainda fazer suas coisas. Então, se a mulher tem essa capacidade, essa competência, ela faz o que ela quiser. Né? É que a gente tem que colocar na cabeça. Ela isso. faz o que ela quiser desde que ela comece a se libertar dela própria, né? Então, Às vezes dela própria mesmo. Talvez, Né? Das né? crenças, As amarras que ficaram. das amarras. Das amarras. E eu falo sempre que eu acho que o grande momento do Conselho Municipal, Estadual, Federal da Mulher, Conselho Mundial que tem, é quando não precisar mais conselho. Exato. Então, quando nós não tivermos mais um conselho, é porque aí nós estamos em igualdade de condições, a nossa vida vai ser igualitária. Então, isso é muito importante. É isso aí. E como a população pode participar das atividades do Conselho? Aí, Como a Dania falou, né? Todas podem. todas podem. Aberto ao público. Tem as conselheiras, as que fazem parte do conselho, elas têm voz e voto, e as mulheres todas. Quem quiser, nós vamos deixar o site, né? Site não, No Instagram, o nosso site Instagram, tá... o Instagram Nosso do site caiu. conselho, nosso site não Você caiu. tá vendo como é que Vamos volta ele? derrubar, vamos Não, é uma questão de... trazê-lo de volta. de rede, eu acho. E a participação é livre, pode chegar lá, fazer, nossa, eu gostaria, tenho vários planos, vários projetos, voz sempre terá. Tem ideias, né? E o que você diria para as mulheres que querem engajar na política ou atuar nos conselhos? Eu vou dizer que eu sou Conselho, assim, política, mas não partidária, né? Aham. Assim, eu sou política porque todos nós fazemos política até dentro de casa. Exatamente. Né? Para eu ir ali escolher qual é a comida que eu gostaria no domingo, eu digo, não, eu não gosto dessa comida, poderíamos fazer tal. Então eu já estou fazendo uma política, Uma articulação. interna ali dentro de casa. Isso Então, mesmo. e as mulheres, eu vou frisar uma coisa que eu falei até na conferência, que a prefeita Nina que seja um exemplo, que mostre que foram tantos marcos, né, que ela fez, então, e que ela seja um exemplo de muitas. A gente chega onde a gente quiser. Então, política, a gente tem que ser polido, mas a gente tem que saber o que quer. Sabendo, se você quiser, você vai. É aquilo que eu falei, a gente vai, mas temos que nos libertar das amarras, dos traumas, dos medos, né? É tudo muito assustador, assim, a gente Dos vê. não pode. E a muito, diferença né? também, né, que as mulheres têm, se você olhar um grupo de pessoas, tiver 8 homens e 8 mulheres, ou vão mais. Veja uma foto do G7, né?
no mundo você vê, todas as fotos são, vamos dar um exemplo, não sei o número certo, mas de 10 pessoas, 8 homens e 2 mulheres. Então, que tivesse essa equidade, né, que nós conseguíssemos chegar até onde que nós podemos. Então, a gente correr atrás e não ter medo e sempre muito... E a mulher ainda tem mais uma vantagem, né? Ela é... Só por ser mãe, eu acho que a mulher já tem um diferencial, tipo, de coração mesmo. Exatamente. Então, as mulheres são mais sensíveis, talvez isso às vezes atrapalhe, outras vezes não, mas eu acredito que isso é um diferencial muito grande positivamente. Sensível, entre aspas, né? Porque eu acho que isso que faz ser forte. Né? Essa sensibilidade do lado materno, né? É intuitivo, né? Porque a mulher tem muito isso. Só de você almejar e ir atrás já é uma conquista. E depois a conquista vem simultaneamente. Então você quer, mas você tem que fazer. Sim, com certeza. E quais são os planos para os próximos anos? Os planos, assim, em relação ao conselho, a projetos para a comunidade, para as mulheres. Agora falando em relação ao município mesmo, a nossa comunidade. Agora com a nova gestão, então, que ainda vai ser formada, né, que nós não sabemos nem a mesa diretiva, não sabemos se vai estar eu e a Dânia no próximo mandato. Agora é o momento que é o governo que tem a cadeira de presidente, mas aquilo que eu falei quanto ao orçamento, quando a gente já consegue ter mais expectativa, né, e para realizar. Então a gente quer fazer ações contundentes, não só com as mulheres agredidas, mas com os homens agressores, que eu acho que é muito importante também. Então, são várias ações que a gente ainda vai definir. Numa próxima oportunidade eu posso trazer, olha, já temos esse projeto. E no município, com a Superintendência da Mulher, que foi criada agora, a gente acredita que nós vamos conseguir mais coisas, né? Articular mais as secretarias. E isso vai ser muito importante para nós. Então, a gente tem a superintendência lá, que é a Fátima. Então, a superintendente é a Fátima. E tem a coordenadoria da mulher, a coordenadoria que tem na Câmara. Então, assim, um movimento muito grande. Assim. Eu queria fazer uma pergunta. Qual é a importância da participação dos homens nesses movimentos, nesse movimento em si? Esquecendo a parte lá desses agressores, mas a participação do homem, qual é a importância? Estou pensando aqui, dos agressores eu acabei de falar, que também não, esquece os agressores. A participação, talvez o reconhecimento, o entendimento de que as mulheres estão cada vez mais altruístas, querendo mais. Isso é muito importante, ter alguém do seu lado e que tenha esse reconhecimento. Mas a nossa preocupação maior, nem sei se eu poderia falar, mas não é a participação masculina. Nós queremos que as mulheres, como você acabou de falar, se libertem e se entendam e consigam chegar onde querem. Não estou falando de que os homens não podem ter participação. Dentro do conselho não poderão mesmo. Mas não há cadeira para homens. Não há cadeira para homens. Mas assim, tem muitos homens que têm essa compreensão. Não dá para a gente generalizar. Mas aqui a gente fala de mulheres. De mulheres. E para você? Eu acho que enquanto sociedade, assim, o homem precisa sair da zona de conforto, talvez, de que vai ter comida em casa, assim. As responsabilidades são mais da mulher, da mãe, né? Do que... Eu vim de uma família em que o avô não colaborava em casa, digamos assim, era tudo as mulheres. Eu venho de uma família de mulheres muito fortes, não tive pai, então para mim a presença da mulher na vida sempre foi a que toca tudo, a que resolve, a que vai adiante, enfim. E eu penso que eles precisam sair dessa zona de conforto e ocupar os espaços que quiserem também, mas não educar-se para acabar com o machismo, para que
que a gente consiga Posso, ter posso mais igual, mais... Então, vou voltar lá à minha casa, de 60 anos de casado do meu pai e da minha mãe. O meu pai, ele que limpa a casa, mesmo porque ele não quer que minha mãe faça isso. Sabe? Quando eles saem à rua, eles saem de mãos dadas. E assim, nunca, como diz a minha mãe, nunca foi só flores. Mas assim, então existem homens como o meu pai, que nós brincamos que ele é altamente feminista. E então, não podemos generalizar. Mas o que nós temos que focar agora são nas mulheres. Sim, E mostrar que elas não só acreditem, que elas saibam que têm capacidade, que têm competência e que chegam onde quiser. Esses dias conversando com umas amigas, eu falei assim, que eu entendo que atualmente a gente está numa das melhores fases que a mulher já viveu, assim, enquanto humanidade, né? Porque há pouco tempo atrás, por exemplo, quando chegou o anticoncepcional, era só para as mulheres casadas, porque a mulher fora do casamento nem tinha relação sexual, né? E a gente está num momento que a gente pode escolher onde trabalhar, a gente pode escolher parceiro, porque teve uma época também que eu escolhi os parceiros, não o marido, pela mulher. Se vai ter filho ou não, se eu vou estudar quanto eu vou estudar, se eu consigo ir até um mestrado, se eu posso ir para fora do país fazer um mestrado, um doutorado e voltar, ou não, né? A gente pode se deslocar. Então, enquanto mulher, a gente está, eu acho que num bom momento, espero que melhore muito nos próximos anos pra gente, assim. E que eles também se melhorem, né? Porque tem os homens que colaboram e tem os homens que chegam em casa e colocam o pezinho no banquinho e já fiz a minha parte. Exatamente, mas assim, estamos num momento bom, né? Porque vendo histórias de mãe, de vó, de pessoas que você conhece, a sociedade agora já está boa. Então espero que melhore, mesmo que está boa para a mulher, né? Não é época, eu acho que ainda perfeito, né? eu acho que ainda nem boa. A gente pode falar que está um mediano para menos. Não, tem sido melhor do que já foi. Melhor do que já foi, mas isso é evolução. Então tem que melhorar. Sim, nós temos que evoluir com as novas gerações, a gente tem que evoluir. E as mulheres da mesma forma. Eu vou contar aqui uma coisa que aconteceu no Dia das Mulheres, que eu achei assim muito interessante. Minha filha, ela tem 9 anos. E ela exigiu um presente do Dia das Mulheres, sabe? E aí, eu olhando o status do meu WhatsApp, e eu vendo lá meninas na idade dela que ganharam presente do Dia da Mulher. Aí eu falei, olha só, essa aqui é a amostra de que vai ser a geração das mulheres, sabe? Porque elas vão ser exigentes, elas vão querer um presente. Porque a minha filha chegou pro pai dela e falou, eu quero um presente do Dia das Mulheres. Mas eu sempre falo que é uma geração melhor. Falei, nossa, isso é fantástico, porque elas já estão com essa consciência, elas estão crescendo. Não, e a geração é melhor, não só em tecnologia, é melhor, eles não têm, se você falar com 100 pessoas dessa nova geração, vou falar até os 25 anos, vou falar, elas não têm preconceito, eles não gostam que a gente use termos pejorativos. Então isso é uma melhora da humanidade. Não só da mulher, mas é uma melhora. Então as mulheres têm que evoluir da mesma forma, né? Especificamente mulheres. E vamos chegar lá. Que eu esteja viva para ver. Deixa eu dar aqui um oi, um abraço para Maria do Carmo da Silva. Boa tarde, estou na sintonia. Um abraço aí, mãe. Minha mãe essa. Benedito Magalhães está nos acompanhando também. Um abração aí. Daniela Rostes. Do conselho também. Ótima tarde a todas. Uma boa tarde para você, Daniele. E vamos aqui falar de que mensagem você gostaria de deixar para as mulheres da nossa cidade, mulheres jovens, meninas, como você falou, a nova geração. Que recado, que conselho você queria passar para elas? Todas as mulheres, nova geração, todas as mulheres, que elas procurem o seu espaço, que busquem o que gostam e o que querem, que se profissionalizem, que façam cursos, que vão atrás de trabalho, que façam faculdade, que todas progridam. Isso é a evolução da mulher. Que você tenha uma família carinhosa, que você consiga, almeje tudo que você sonha. Porque não é só sonho, você tem que acreditar que vai ser assim. Então,
nunca deixe de estudar, de se profissionalizar, que você vá atrás de emprego, mercado de trabalho formal, informal, que você busque e conquiste o que você quiser, porque você pode. Nós podemos. E você, Dani? Deixa uma mensagem aí. É nesse sentido, assim, eu aprendi há uns anos atrás que a luta é a lei da vida e que nem por isso a vida é ruim, né? Porque lutar faz parte. Eu acho que a gente precisa sair daquela infância que a gente ficava vendo contos de fadas e viver a realidade, assim, com essa esperança, com confiança na capacidade, e se não tiver alguma habilidade, tentar desenvolver o que a gente conseguir, assim, né? Porque a gente é capaz. E é isso, conquistar espaços e seguir em frente. Seguir em frente. Buscar seu espaço. Buscar, ter consciência. Nunca E imaginar não que aceitem não menos. pode. Não aceitem menos do que vocês merecem. Exatamente. Nunca imaginar que não pode, porque a gente pode tudo. A gente tem que correr atrás. Vocês agora querem deixar redes sociais aí para estar o pessoal acessando? O Conselho tem um Instagram, é CMDM. Deixa eu ver se tem algum pontinho, porque faz pouco tempo que eu tô com ele, que eu não sei. E a gente tem o nosso e-mail, que ele é conselho.mulher@sjp.pr.gov.br. Dá para mandar aí sugestões lá pra gente. E o Instagram é o CMDMSJP. Segue a gente lá. Então é isso, né? Estamos chegando aqui ao finalzinho. Muito obrigada pela participação de você, Daniela, e de você, Dânia, por essa conversa rica e muito importante para essas mulheres aí. Olha, pessoal, preste bastante atenção, mulherada, não importa a idade, não importa. Mas, assim, um recado meu agora é: vamos se libertar de crenças, de medos, de preconceitos, de achar que mulher tem que ficar lá em casa, tem que cuidar de tudo ao mesmo tempo, esquecendo dela, né? Que achar que amor dói. Exato, que amor dói, que... Então, assim, vamos Que ciúme é amor. Se unir e mostrar que tudo é possível. Quando uma mulher quer, ela tem o dom de multiplicar muita coisa. Então, tem que se multiplicar amor, se multiplicar cuidado para ela mesma. Porque a mulher já tem esse dom de multiplicação, né? E que todos nós também nos tratemos com mais, Exato. com mais amor, com mais carinho, que a gente possa ouvir as pessoas, as mulheres, com mais afeto, mais compreensão. Agora eu estou falando generalizando mesmo. Que nós melhore enquanto pessoas, que não julguemos menos e façamos mais. Isso tudo é muito importante para que a gente melhore. A gente tem que melhorar dia a dia e ser cada vez melhor. Exatamente. Melhorar, evoluir espiritualmente, pessoalmente, como pessoa ali no dia a dia, né? Começa já no dia a dia, com pequenas ações, com pequenos atos que vão melhorando os dias. E quando você olhar lá para trás, falar: nossa, como tudo valeu a pena, né? Então é isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Agradeço Obrigada por muito. terem vindo no meu Agradeço programa. muito. Obrigada pelo convite. Obrigada a vocês que nos acompanharam aí, o Sintonia Mix. E para a próxima semana, espero que não esteja tão frio quanto essa semana. E aguardamos. A próxima semana teremos uma convidada também conversando conosco um assunto maravilhoso. Mas e até lá. Beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos